Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, bom dia. Deus o abençoa ricamente. Estamos na novena de Pentecostes, semana de oração pela unidade dos cristãos, para que todos sejam um, para que todos um dia reconheçam o único pastor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Não há, prezado ouvinte, maior dom do que viver nesta presença do Espírito Santo, que nos enche com seus dons, com seus carismas. Hoje falaremos rapidamente sobre o segundo dom do Espírito Santo, a sabedoria. O sentido da sabedoria humana reside no reconhecimento da sabedoria eterna de Deus, Criador de todas as coisas, que distribuiu seus dons conforme seus desígnios. Para alcançarmos a vida eterna, devemos nos aliar a uma vida santa, de perfeito acordo com os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Nisto reside a verdadeira sabedoria, que, como os demais dons, não é um dom que brota de baixo para cima. Jamais será alcançado por esforço próprio humano. É um dom que vem do alto e flui através do Espírito Santo, que rege a Igreja de Deus, sobre este mundo complexo, sobre esta terra. Nos permite entender, experimentar e saborear as coisas divinas para poder julgá-las retamente. O dom da sabedoria é fundamental porque ele nos dá esta clareza acerca da vontade de Deus que nós devemos fazer neste mundo. A vontade de Deus não é a nossa. Nós não podemos querer que Deus aceite a nossa vontade. Nós que devemos fazer a vontade dele, obedecendo às suas santas leis, seus mandamentos. O nosso mundo tão obscuro, tão afastado da luz divina, ignora as leis de Cristo. Nós vivemos um momento difícil na história, pois há uma grande oposição a nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós chamamos de cristofobia, e também uma oposição ao sagrado, que nós chamamos de sacrofobia. Há este vazio no mundo, e infelizmente até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas veem a igreja como um clube, como uma mera associação humana e não como um mistério. Daí a importância da sabedoria para a gente perceber onde eu estou indo. Meu espírito está inclinando a minha vida para que lado? Para as coisas divinas ou para as coisas meramente humanas? Que sentido tem você que está dentro da igreja, mas a sua vida não se conforma com a lei do Cristo e da igreja, com a lei de Deus? E tem muita gente hoje querendo fazer uma igreja a seus modos, uma igreja do politicamente correto, uma igreja que agrada o mundo. Olha que coisa impressionante! E nós estamos vendo isso, crescendo, essa mentalidade tão maluca, uma mentalidade tão estranha, estapafúrdia, de querer colocar a igreja para agradar o mundo. A partir do momento que a igreja passa a agradar o mundo, claro que aqui não é o ser da igreja, porque a igreja é o ser de Cristo, mas os homens, as mulheres, as pessoas da igreja, que estão à frente dos trabalhos da igreja, a partir do momento que estes irmãos
passam a agradar o mundo com as atividades da igreja, eles perdem a unção do Espírito Santo. Já não é mais o Espírito de Deus que age, mas é o espírito humano e às vezes até o espírito diabólico. E nós estamos na novena do Divino Espírito Santo, semana de oração pela unidade dos cristãos. Não é possível, prezado ouvinte, que nós, tanto os sacerdotes, religiosos, leigos, lideranças da igreja, sejamos de uma visão tão curta e ignorante de não ter essa capacidade de questionar, de perguntar a esta sabedoria divina, esse dom do Espírito, se o meu agir agrada a Deus ou não. A quem eu estou servindo na igreja? A Deus, ao Espírito Santo ou ao meu espírito? E tem muita gente hoje que, se você não cuidar, não agrada somente o espírito humano, mas vai agradar o espírito do demônio, promovendo o pecado, abençoando o pecado. O pecado não pode ser abençoado. Pelo contrário, o pecado precisa ser exorcizado. E a alma pecadora precisa ser exortada a que acolha a sabedoria do alto, a que obedeça os mandamentos de Deus e sirva a Deus e não a este mundo. Que o Espírito de Deus nos dê o dom da sabedoria. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho desta segunda-feira, João 16, 29, 33. No finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus diz o seguinte: Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu particularmente gosto muito desse versículo. É um versículo muito forte. E ele é muito pertinente para nós nesse tempo em que a gente começa a sentir uma fraqueza. Tudo ocasionado também por esse ambiente da peste que vai criando esse marasmo, essa angústia, essa solidão. As pessoas vão ficando muito negativas e isso vai criando uma nuvem de negatividade. E a palavra de Jesus vem ao nosso coração: coragem, vocês terão tribulações, mas vencerão, porque eu venci o mundo. Daí a necessidade de pedirmos sempre um Pentecostes em nossa vida, porque o cristão que vive essa graça de Pentecostes permanente na sua vida, nunca vai baixar a guarda diante das tentações e misérias deste mundo. Pelo contrário, os cristãos enfrentam o mundo. E o mundo às vezes está dentro da igreja, através de pastorais esquisitas, de práticas esquisitas que não se conformam com o Evangelho, mas que quer reduzir a igreja a uma mera realidade social, intramundana, histórica. Não é esse o caminho. Portanto, meu querido sacerdote, você que é um homem que disse sim a Deus, você aceitou o ministério de Cristo na sua vida, a sua vida não te pertence. A sua vida pertence a Deus. E por isso você deve todos os dias, ao levantar e ao deitar, dizer: a minha vida te pertence, meu Senhor. Um dos males na nossa igreja é que nós, tanto sacerdotes religiosos, mesmo leigos, lideranças, nós não queremos pertencer a Cristo. Nós queremos fazer os nossos trabalhos como se fossem méritos nossos. Cuidado, isso é heresia, isso é pelagianismo. O Espírito Santo não habita um coração pelagiano, um coração ariano. Essas heresias do início da igreja, elas estão aí. Elas é como um vírus que vai e volta, e nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos entender que a igreja não nos pertence e nós, como pessoas consagradas a Deus, não nos pertencemos. Não é o interior da igreja o lugar de satisfazer as nossas vontades, mas ao contrário, é o lugar de fazermos a vontade de Deus. Quem fica aí abençoando o pecado, encebando pecadores e
gloriando os pecadores mais do que quem está aí na luta, rezando, se sacrificando, está servindo ao espírito humano ou ao espírito das trevas. E nós precisamos vencer isso. A nossa igreja não será entregue de graça a esses tipos de homens e mulheres que hoje, por falta de fé, perseguem Cristo dentro da igreja, odiando o sagrado, odiando o sacrário, odiando o confessionário e o rosário, e querendo fazer a igreja uma igreja meramente social, uma ONG, como já muitas vezes o Papa Francisco já condenou isso. A igreja não é isso. Vamos orar e pedir nessa novena do Divino Espírito Santo que Ele renove a face do mundo e a face das nossas comunidades. Quarto dia da novena do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, que fazendo no Tabor sombra a Jesus transfigurado e glorioso, ilustrastes aquele santo monte e amparastes em seu excessivo temor aos apóstolos, comunicando-lhes, depois da ascensão de seu divino Mestre, muita luz, fervor e graça. Ilustrai, protegei e fecundai minha alma, a alma do ouvinte que ora comigo neste momento, para que sejamos discípulos dignos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça que vos peço e que junto aos ouvintes pedimos nesta novena, seja para a maior glória vossa, bem como da maior santidade para mim e todos os ouvintes do nosso programa, assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Pela intercessão de Nossa Senhora, esposa do Divino Espírito Santo, de São José, cujo ano celebramos, venha sobre você, ouvinte, sobre a sua família, sobre a sua comunidade, sobre a sua paróquia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Logo mais às 19 horas, estarei na paróquia São João Batista de Divinópolis, com nosso pároco, Padre Carlos Neves. Fiquem todos com Deus e até amanhã.